A educação, direito de todos e dever do Estado. E isso é o que diz a nossa Constituição. Porém, por anos o acesso à educação foi negado à população negra. Mas será que os avanços legais foram significativos para a ascensão representativa dos negros e negras das universidades? Começa agora mais um programa Negros em Foco. Olha, apesar do aumento de pessoas negras nas universidades nos últimos 10 anos, o cenário ainda é de iniquidade e as dificuldades ainda são inúmeras para continuarem cursando o ensino superior. Para tratar do tema, eu convidei para o estúdio a pró-reitora da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, a doutora Luciana Alves, e a pró-reitora de Inclusão e Pertencimento da USP, a doutora Ana Lúcia Duarte Lana. Luciana, que história é essa de você ser uma pró-reitora negra na Universidade Federal de São Paulo, hein? É uma história um tanto inusitada, eu diria, por Com duas certeza. questões. A primeira delas é que eu não sou docente da universidade, eu sou técnica. Olha. Técnica em assuntos educacionais. E a segunda questão é que eu sou uma das primeiras mulheres negras nesse cargo. Boas realizações e muito sucesso. Ana Lana, que alegria tê-la conosco, não é? A gente obrigada. tem estado aí nessas andanças da educação. Pelo em São Paulo, convite, no país, não é? poder discutir esses temas. De inclusão e pertencimento. Isso vem dentro dessa esteira de valorização da diversidade. Da diversidade no âmbito da alternativas? universidade. A USP chegou à conclusão que haviam políticas fundamentais que deviam ser implementadas e fortalecidas, né, cujos desafios são garantir que a diversidade chegue até nós, mas que ela permaneça conosco, tanto de servidores, quanto de docentes, quanto dos nossos estudantes de graduação e pós-graduação. Por que essa evasão continua tão alta, tão intensa e coloca esse desafio para todos nós, hein, Lana? Elas são muitas, né? Elas estão ligadas às questões socioeconômicas, às dificuldades de permanecer na universidade, a questões raciais, a questões de desencanto com o curso, de uma juventude que está ainda, né, procurando o seu caminho no mundo. Então, é um quadro de muita complexidade e que a gente precisa compreender. Mas a gente tem que criar condição para esses meninos ficarem conosco. Luciana, os problemas das universidades estaduais são também os problemas das universidades federais? São. Essa questão? São exatamente os mesmos. A questão da permanência estudantil, ela passa por questões socioeconômicas, por questões do ambiente universitário, que muitas vezes é refratário às novas pessoas que chegaram, que acessaram o ensino superior, e passam também pelas defasagens da educação básica, com certeza. Quantos são os negros na Unifesp? Você tem um número aproximado? A metade dos nossos alunos é negra. Ah, é? Sim. A metade de quantos? Olha, nós temos cerca de 30 mil alunos. 30 mil alunos, Muito metade aluno. São negros? Metade já são negros, Que pretos maravilha. e pardos. Maravilha. Olha, desde que a lei de cotas foi instaurada em 2012, houve um aumento de 400% do ingresso de alunos negros no ensino superior. Porém, a evasão escolar ainda é problemática e ela acontece desde a educação de base. Vamos conhecer os dados. De acordo com dados do IBGE, divulgados em 2020, os jovens negros de 14 a 29 anos são maioria nas estatísticas de evasão escolar no ensino básico. Eles somam 71,7% dos alunos que abandonam os estudos. A pesquisa revela também que 4 entre 10 jovens negros não terminaram o ensino médio. O índice chega a ser de 44,2% entre os homens e 33% entre as mulheres. Se tratando do ensino superior, menos de 19% dos jovens negros estão cursando uma universidade, contra 36% entre os jovens brancos. E segundo o INEP, em 2021, a taxa de desistência foi de 59% para cursos presenciais e 62% do ensino à distância. Para alunos que recebem auxílio de programas de acesso à universidade, como o ProUni e FIES, a taxa de desistência foi de 38%. Lana, os números são, né, autoexplicáveis e são terríveis. E a gente está vendo que tem uma correlação muito intensa com o que acontece na educação de base, não é? Como é que a gente pode tentar minimizar esses números? Então, eu acho que na USP a gente tem algumas políticas importantes. A gente tem um programa de auxílios na universidade,
Os alunos se candidatam e, se selecionados, nós selecionamos 15 mil alunos durante todo o período da sua graduação. Esse auxílio hoje é de R$ 800 por mês, mais alimentação gratuita. E como a Luciana falou, a gente tem cada vez mais nas unidades programas que buscam ajudar os alunos a superarem essas dificuldades ou essas defasagens que eles trazem do ensino fundamental e médio, para fazer com que o estudante tenha vontade de permanecer na universidade, tenha condições de permanecer na universidade e se sinta parte da universidade. Mas nós estamos dizendo que 71% dos negros já ficam no meio do caminho no ensino básico. Não é? Não tem um papel que a universidade poderia ou deveria fazer para evitar essa perda terrível nessa trajetória do ensino básico? Tem sim, professor. O primeiro deles é desmistificar a ideia de que a gente universalizou a educação básica. Nós não universalizamos, tendo em vista esse dado. Não basta o acesso, você precisa integralizar todo o percurso da educação básica. A informação é que 90% dos jovens estão dentro da educação básica, né? Mas não estão. Ou eles estão, mas não estão aprendendo, e aí a gente tem um problema de oportunidade de aprendizagem, ou a escola passa a ser para esses meninos e meninas um espelho sem reflexo. Não dialoga com a realidade deles e delas, especialmente com meninos e meninas negras. Que os conteúdos, as relações que se estabelecem na escola não dialogam com a identidade negra, nem com a história do povo negro. Agora, Olana, e dá para produzir um caminho alternativo para isso? Uma coisa que a gente tem tentado muito na USP agora, pensando nessa relação com o ensino básico, é melhorar as práticas da licenciatura, que é aquele lugar que vai formar os professores que vão atuar na rede básica, né? Muito bem. Olha, vamos ver o que o cineasta Gabriel Martins, que é o diretor de Marte 1, né, fala sobre a relação do jovem negro com a educação e como retratou essa realidade em seus projetos. Vamos acompanhar. Quando eu penso se é mais fácil ser um jogador de futebol ou um astrofísico, essa pergunta me faz pensar especificamente no Brasil a natureza dessas duas escolhas. Eu acho que não é fácil ser nenhuma dessas duas coisas, mas às vezes para um garoto negro periférico, a vida de jogador de futebol parece ser mais possível porque muitas vezes a sociedade acredita que esse é um lugar mais que esse garoto pertence e não o universo da ciência, da física, um universo de intelectualidade, né? O jovem negro no Brasil, ele ainda é alvo de extremo preconceito, não só por sua cor, por sua origem, mas eu não acho que existe uma vontade real da sociedade de resgatar esse jovem dos riscos que ele está, né? Dos riscos que ele está de ser vítima de violência policial, do tráfico e de evasão escolar, de várias realidades que a gente vê que simplesmente são uma exacerbação da falta de oportunidades, né? O programa de cotas, os programas de ações afirmativas, eles vêm como um processo de reparação histórica, né? Acho que eles vêm para poder tentar nivelar desigualdades presentes na nossa sociedade pela nossa história enquanto país, mas é mais do que isso, assim, é uma forma delas, inclusive, participarem mais da sociedade. Isso, para mim, é uma coisa maravilhosa, né? E eu acho que, na verdade, garotos negros, garotas negras podem ser o que eles quiserem, né? Se eles quiserem ser jogador de futebol, se quiser ser astrofísico, ele tem que ter um apoio e uma crença em igual medida para qualquer sonho que ele queira realizar, né? Luciana, os garotos e as garotas negras podem ser jogadores de futebol ou astrofísico de verdade? Deveriam poder. Deveriam poder. Não podem? Infelizmente, ainda não podem, porque não é só uma questão de querer, tem uma questão toda de organização política e de políticas públicas para igualar oportunidades, para que, então, esse sonho de ser o que quiser possa se realizar. Eu acho que reconhecer o quanto falta, né, é fundamental para que a gente possa elaborar políticas cada vez melhores. Mas é muito importante a gente reconhecer o quanto, a partir de muita luta, né, a gente já avançou. Esses meninos e essas meninas, eles estão lá, eles continuam a sua luta, eles se organizam. O papel dos coletivos negros na universidade, que são essas associações, né, que eles fazem em torno dos seus temas, é uma experiência política transformadora para todos nós. Então tem muito que a gente tem que fazer e a gente tem que correr muito porque as nossas dívidas são imensas. Mas a gente também está fazendo. Nós fomos às ruas saber o que mais preocupa os estudantes negros para concluir uma graduação. Vamos acompanhando o nosso vídeo. Como
Como jovem negra, a minha maior dificuldade é Eu acredito que para mim seja a distância mesmo. sair do extremo leste e depois do trabalho para vir para a faculdade. Hoje em dia, como tem muitos negros que não moram muito no centro, que é a parte mais cara de São Paulo, e mora muito mais longe da universidade. Olha, para mim a maior dificuldade é o racismo estrutural. O salário mínimo é muito baixo e a faculdade, a maioria, é quase o valor do salário mínimo. É a falta de informação, não quando você está aqui, mas antes, porque é muito evidente que tem muita coisa que eu estou vendo aqui pela primeira vez e que a maioria das pessoas brancas ou independentes, elas já têm mais conhecimento sobre os assuntos que os professores tratam. Eu vejo muita dificuldade na questão de inclusão e na questão de identificação mesmo. Dentre dos colegas da sala, né, a inclusão, você se sentir ali representado desde a maioria das pessoas até pelos professores mesmo. Na síntese, o problema é um só, né? A dificuldade de fazer esse trajeto é custear, né? Você acha que nós avançamos e construímos elementos significativos para ajudar esse jovem a se manter na universidade? Nós avançamos bastante. Eu tenho mais conhecimento das políticas federais, por exemplo. Nós temos o PNAES, que é o Programa de Assistência Estudantil, Nacional de Assistência Estudantil, que paga bolsa para cotistas cuja renda não atinge um salário mínimo e meio per capita. Nós temos incentivo de transporte, alimentação, só que o que esses jovens trazem é muito mais estrutural e estruturante do que essas políticas dão conta. Por exemplo, o fato da maioria das universidades estarem situadas no centro, quando os jovens negros moram na periferia. A falta de investimento em transporte público, por exemplo, que facilitaria esse trajeto. Tem uma questão do ProUni, né, como política afirmativa, que ele não despertou tantas paixões quanto a discussão de cotas nas universidades públicas, por exemplo. O fato de existir essas políticas possibilita que esses jovens possam falar dos problemas existentes, porque antes não estavam lá, não podiam nem falar. Mas o fato, né, Lana, é que as dificuldades estão aí. Para estar na universidade, o jovem negro, em especial, tem que abrir mão de uma série de coisas, sobretudo, no mais das vezes, do emprego. E o emprego é o que sustenta ele e o que sustenta também a sua família. E sem o apoio da universidade, dificilmente essa evasão, por exemplo, pode diminuir, não é isso? Eu acho que são muitos, né, desafios. O acesso à universidade é muito difícil, isso se repete de alguma maneira nos outros campos que a USP tem no interior de São Paulo. Os cursos noturnos, muitas vezes, são soluções, os auxílios, os apoios, as bolsas. Mas, sobretudo, eu acho que tem na fala deles uma coisa muito importante, que é a universidade pública e gratuita, né? É disso que a gente está falando, é uma diferença muito grande você lidar com essas limitações, né? Muito importantes de transporte, localização, alimentação. A equipe para receber um paciente de cuidados paliativos. O primeiro paciente que eu recebi foi meu pai. Então, foi uma coisa muito avassaladora para mim, porque eu te falar que tudo que eu chorei, eu não sei se eu chorei de tristeza ou de emoção de ver tudo que eu ensinei sendo realizado ali para o meu pai. E experimentar na pele, como filha, o que é você ver uma pessoa que você ama sendo bem cuidada. Você era uma criança esquisita? Sempre fui. Sempre fui. Você tinha algum fascínio por esse assunto desde cedo? Eu ganhei esse fascínio por causa da minha avó. A minha avó tinha uma doença... Já estamos de volta com o programa Negros em Foco. E hoje, para falar sobre a evasão escolar que atinge principalmente os jovens negros. Estão aqui comigo a pró-reitora da Universidade Federal de São Paulo, a doutora Luciana Alves, e a pró-reitora de Inclusão e Pertencimento da USP, doutora Ana Lúcia Duarte Lana. Olha, projetos e ações afirmativas têm contribuído para apoiar cada vez mais os estudantes a conquistarem o tão sonhado diploma. É o caso do programa Prosseguir, criado pelo CERT e que une empresas privadas e universidades para oferecerem melhores condições para alunos que querem concluir a graduação.
Vamos ver como funciona. Eu tive altos e baixos nos meus estudos. Sempre estudei em escola pública, mas nunca projetei, naquela época, ingressar no ensino superior. Por eu nascer numa quebrada, ser criado por mãe solo, ninguém conseguia entrar numa faculdade pública. Eu engravidei aos 22 anos, fui mãe solo e na mesma época acabei perdendo a minha mãe. E tinha minha irmã de 12 anos, que nós temos uma diferença de 10 anos. Nessa época eu optei por dar respaldo para ela e para o meu filho e fui me deixando de lado. A questão da invasão dos jovens negros nas universidades e até mesmo nas instituições de ensino, seja ele médio, né, ou fundamental, acontece por uma questão histórica, né? A primeira relação que o CERT teve com a Aliança Jurídica pela Equidade Racial foi no intuito de tirar uma fotografia, fazer um raio-x do estado da arte de como estão os escritórios que fazem parte em termos de equidade racial. A gente identificou que o problema da questão racial e da inclusão de profissionais negros dentro do mercado de trabalho não estava só, né, na universidade, e sim a defasagem que essas pessoas tinham estavam desde a base. E aí eu senti um pouco das dificuldades educacionais ao longo da minha trajetória, porque eu via um texto acadêmico e eu não conseguia assimilar o conteúdo. O segundo choque foi que eu não conseguia chegar no horário da aula por conta do trampo. Durante a pandemia, meu serviço não estava muito legal, porque a área é comercial. Foi um momento que eu pensei em largar tudo. Eu falei, eu vou ter que parar a faculdade. Eu vou ter que adiar o meu sonho mais um pouco. O CERT estrutura isso pra gente e a Aliança investe aí fornecendo as bolsas, uma para cada escritório, membro da Aliança, para que eles possam ter estar nas melhores universidades e terem as qualificações para competir. A gente tem trabalho com muitas instituições, mostrando para elas que desde meio ambiente até a educação, passando por trabalho, discutindo justiça, tudo precisa ser feito a partir de uma matriz antirracista. Quando eu vi que eu tinha sido aprovado a participar do programa Prosseguir, os sonhos voltaram. Você não tem só o gasto com a faculdade, você tem o gasto com alimentação, você tem o gasto com transporte, você tem o gasto com os livros, que são muito caros. O Prosseguir, ele me deu essa esperança. O Prosseguir na minha vida foi o momento de conquista, de nova oportunidade. Não é só o dinheiro que eles recebem, além do dinheiro a gente tem esse lugar de acolhimento, de aquilombamento. Tem também, né, os encontros formativos 2 vezes ao mês, aos sábados, com a participação das universidades. Então, tem toda uma rede de apoio que esse grupo não tem no Brasil. Eu penso no mestrado já, ingressar no mestrado. O meu sonho é ser juíza, mas o sonho maior agora é concluir minha faculdade. Olana, a gente tem dito aí que a educação é o dever de todos, né? Então, nada mais correto e justo que todos se juntem para ajudar a fazer, inclusive, financiamento e manutenção desse todo da universidade. Como é que você enxerga essa participação das empresas, essa participação, inclusive, do ambiente da advocacia para ajudar a fazer a manutenção desses jovens? Nossa, eu acho muito importante. Inclusive, na USP, a gente tem agora um programa que chama USP Diversa. É uma parceria que a gente faz da universidade com pessoas jurídicas ou pessoas físicas. Eles nos ajudam com bolsas, com esses auxílios para estudantes em situação de vulnerabilidade
ou em critérios gerais, ou eles podem especificar. Por exemplo, a gente tem agora um conjunto de bolsas exclusivas para meninas negras em área de ciência e tecnologia. E nós fazemos a seleção e o acompanhamento acadêmico desse aluno, para que isso funcione como um complemento do programa da universidade. Agora, Luciana, eu vi que foi citado ali, né? Um dos alunos é da Unifesp, como um também é da Zumbi dos Palmares. E a gente, tradicionalmente, ouve falar muito no apoio das empresas em pesquisa, né, em desenvolvimento, mas não ouve falar na manutenção dos alunos, né, nos seus bancos escolares. É uma boa medida, é uma boa ação? Precisamos ampliar? Sim, é uma excelente medida, reforçando aqui as palavras da professora Ana Alana. A gente tem alguns incentivos na Unifesp, vindos de bancos. O próprio CIE tem uma bolsa muito interessante para custear estudo de pessoas com deficiência. Né? Então, a permanência desses estudantes, a bolsa no primeiro ano, vai até o final da graduação. Enfim, há várias iniciativas que, embora quantitativamente muito pequenas, para aquele indivíduo que recebe, tem um impacto muito grande. Agora, tem uma discussão também que se diz, olha, mas se a universidade é pública, seja federal ou estadual, e se já tem os recursos dos impostos dos contribuintes, por que as empresas precisam investir mais nas universidades? Olha, da perspectiva das universidades federais, nós temos um gap, uma defasagem muito grande de orçamento nos últimos anos. Para se ter uma ideia, o recurso para a gente pagar bolsas de permanência estudantil, ele está congelado há 4 anos. E aí a gente sabe que a inflação, a demanda aumentou, o número de matriculados aumentou, então o recurso não acompanha, né? Se houvesse uma política maciça de investimento e correção desses valores, talvez a iniciativa privada pudesse entrar mais no aporte de pesquisa, que é algo muito caro. Mas como os valores não alcançam os patamares desejáveis, a gente apela à sociedade civil para custear. Olana, a USP, né, tem um orçamento substantivo, né? Sim. Qual é o orçamento da USP? É de 120 milhões ano. É um aporte gigantesco. Mas ele não é suficiente. Está falando de auxílios mensais de R$ 800 para esses alunos durante o período da sua graduação. Por maior que seja o nosso orçamento, a gente não tem condição de fazer isso sem essa parceria. E essa parceria é boa para o aluno. Ela estimula, ela cria horizontes de empregabilidade, ela cria horizontes, né, de relacionamento com o mundo para fora da universidade. E para a universidade, essa parceria é muito importante. Tudo bem. Olha, incentivar jovens universitários a ingressarem no mercado de trabalho é também uma ferramenta para diminuir a taxa de evasão. Pensando nisso, o Instituto TID Setúbal criou a plataforma ALAS, que oferece apoio ao desenvolvimento de lideranças negras por meio de oportunidades de formação e fortalecimento em diferentes momentos da vida. Vamos conhecer. O objetivo da plataforma ALAS é ofertar oportunidades para a população negra em diferentes momentos de sua trajetória, tanto pessoal quanto educacional e profissional. Além do mais, fazer com que instituições de ensino comecem a aprimorar e desenvolver políticas internas em relação à equidade racial. Qualquer instituição que pensa ou que vem desenvolvendo ações de inclusão, de acesso, de representatividade, diversificar aquele espaço, como ofertar bolsas de estudo para a população negra, é fundamental e essencial que essas instituições pensem políticas antirracistas. O que seriam essas políticas antirracistas? Pensar em ações que vão além do acesso, ações que olhem acesso, permanência, bem-estar desses alunos nesses espaços, e a plataforma ALAS vem nesse sentido, tentando olhar tanto a possibilidade do acesso através de oportunidades de bolsas ou fomentos, que são apoios financeiros para a possibilidade de intercâmbio, realização de pesquisas, enfim, como também olhar e fazer essa parceria com instituições para que a gente consiga pensar, refletir e colocar em ação essas políticas internas que é tão fundamental. É uma ferramenta importante também até para evitar a evasão, mas também para fazer esse alinhamento. Você concorda com isso? Concordo. Durante muito tempo, esse alinhamento ficou a cargo dos indivíduos, né? Então, o cotista, o bolsista, que entrava é que tinha que fazer das tripas coração para dar conta do conteúdo e se desempenhar bem na universidade. Na Unifesp, a gente tem o LAPS, que é um programa de apoio a estudantes.
esse tipo de programa é muito bem-vindo para manter os alunos e as alunas matriculados. E a USP tem mecanismos que ajudam a fazer? Então, a gente tem procurado cada vez mais fazer disso programas permanentes, como a Luciana estava falando. Quão menor foi esse tempo de defasagem, né, que já está em 2 anos, porque originalmente ele era maior ainda do que isso, e quanto menos o aluno achar que a dificuldade não é só um problema dele, mas é também uma responsabilidade da instituição, mais bem-sucedido a gente vai estar sendo como universidade. A gente tem um compromisso de facilitar essa trajetória, porque ela faz parte da experiência. Que maravilha. Então, eu quero agradecer, Luciana, demais a gentileza da sua presença, viu? Parabenizar a Unifesp, né, por essas políticas e essas ações importantes. Você, Lana, da mesma maneira, né? Cumprimentar, parabenizar. A gente quer que a USP seja cada vez mais diversa, não é? Eu é que agradeço o convite, professor, e a parceria continua como sempre. Obrigada. Eu também, um prazer enorme estar aqui, podendo conversar com você, com a Luciana. É sempre um aprendizado que eu espero que nós continuemos. Tudo bem, mulheres brilhantes, né, trazendo um debate brilhante e trazendo informações importantíssimas. E a você, caro telespectador, muitíssimo obrigado pela gentileza da audiência. Tenham todos uma ótima semana e até o nosso próximo programa Negros em Foco.